capítulo 2, os versos 16 a 23 e 3, de 1 a 4. Convido você a abrir e manter a sua Bíblia aberta para uma reflexão que espero, em nome de Jesus, ser proveitosa para a sua vida, porque muito se fala em religiosidade. Chegou ao Brasil um movimento ateísta. Em Porto Alegre já iniciou a campanha publicitária que defende o ateísmo, que é o movimento daqueles que negam a existência de Deus. E eles jogam pesado. Este movimento começou na Inglaterra alguns anos atrás, não é novo, desde que o mundo é mundo, os ateus se manifestam, brigam contra a religião, insultam a fé. Mas de alguns anos para cá, com a pós-modernidade, com esses pilares que sustentam esta geração, e para matar sua curiosidade, hoje pela manhã quem estava aqui ouvindo a missionária falar, se Jesus não voltar, a próxima geração, depois da geração X, é a geração Alfa, já tem nome. Os cientistas da antropologia, da sociologia, já estão, depois da geração Z, obrigado Carol, me corrigiu ali, a última letra do alfabeto é Z, né? Não é X. Então depois da letra Z, eles vão começar agora a contar gerações em grego, alfa, beta, gama. Enquanto Jesus não voltar, o mundo vai ficar tentando, como um carrossel, girar no próprio eixo, tentando se descobrir, e ela disse que ela acha que vai acabar no X porque Jesus voltar antes. Não sei, pode ser que seja, Z, né? Está igual Ló e Jó, né, gente? Então, se Jesus não voltar, os cientistas já deram nome para a próxima geração, que é a geração Alfa. Sabe-se lá o que vai ser essa geração. Então, eu até prefiro concordar com ela, que Jesus volte logo e que acabe na geração Z e ponto final. Mas, em Porto Alegre, o movimento ateísta já lançou uma campanha publicitária espalhando pela cidade um outdoor com duas imagens. Uma imagem de Hitler e uma imagem de Chaplin. Charlie Chaplin. Obrigado, João, meu blogueiro preferido. Charlie Chaplin. Aí diz assim, embaixo da foto de Charlie Chaplin, ele não acreditava em Deus. Embaixo da imagem de Hitler, ele acreditava em Deus. O que este movimento quer passar? Que a religiosidade é vã, que a religiosidade não significa bom caráter, porque Chaplin era um homem tido como bom caráter, alegre, divertido, humorista, filósofo, enquanto que Hitler é o que você sabe que Hitler foi. E o discurso deles é: a religião não muda pessoas. E eu tenho de concordar em parte com esta afirmação. Religião não muda pessoas. Relacionamento com Deus muda pessoas. Mas, evidentemente que na semântica da discussão e no calor do debate, eles poderiam dizer, mas religião é relacionamento com uma divindade. Tanto é que a palavra religião vem do latim religare, que é religar, é a união entre o mundo material e o mundo ideal, o mundo invisível com o mundo visível. Religião é, portanto, o relacionamento viável e possível entre os dois mundos. Só que quando lemos a palavra de Deus, e a temos como autoridade sobre a nossa vida, nós a temos como resposta para as nossas inquietações, nós vamos perceber que Deus nunca esteve preocupado com expressões religiosas. Tanto é que em alguns textos, especialmente dos profetas menores, e mais especificamente, por exemplo, o profeta Oséias, ele vai dizer que a religião, e Miqueias também fala isso, a religião que agrada a Deus, na verdade, em outras palavras, seria a verdadeira religião, o verdadeiro relacionamento com Deus é atender às viúvas e aos pobres e praticar a justiça. Então nós vamos perceber que, biblicamente, definição de religião é muito mais do que rito. Religião é muito mais
pelos preceitos bíblicos, liturgia. Mas, na verdade, a gente vai perceber na história das religiões, e isso atinge diretamente a história do cristianismo, passando pela Igreja Romana, ou pela própria Igreja Ortodoxa do Oriente, que foi uma divisão do cristianismo primitivo. A expressão cristã, religiosa dos primórdios, voltou-se para uma expressão basicamente litúrgica e ritual. É uma expressão que depende de um lugar, depende de um sacerdote, depende de um horário e depende de alguns ritos e alguns sacramentos. Se não tem os sacramentos, se não tem o lugar, se não tem o sacerdote, se não tem esses elementos místicos, não tem a expressão da religiosidade. Mas uma leitura franca e aberta, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, vamos realmente perceber que o cristianismo, como uma expressão religiosa, de fato, ao longo do passar dos anos, conforme foi institucionalizando-se, ele foi perdendo a essência do que é ser religião. E esse texto, ele vai retratar um pouco, evidentemente um pouco, do que muitos pensam ser religião, e ele vai fazer uma crítica. O apóstolo Paulo vai responder a esses equívocos e vai dizer: não, a verdadeira religião, a verdadeira expressão de um relacionamento com Deus, não tem nada a ver com isso que o mundo está ensinando. E então Paulo vai ensinar aos colossenses o que é a verdadeira religião. Vamos ler juntos Colossenses 2, de 16 a 23, e emendando um capítulo 3, versos de 1 a 4. Isso mais uma vez para mostrar para você que você nunca deve ler a Bíblia preocupado com os numerozinhos. Nem sempre os numerozinhos ajudam, algumas vezes eles mais atrapalham, porque você perde a essência do contexto completo do ensinamento que a Bíblia quer nos trazer. Vamos lá. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Eu diria que está dito. Mais claro do que isso, impossível. A verdade é que às vezes a gente não tem a coragem de dizer que a Bíblia já disse o que precisava ser dito, e quando a gente tenta dizer alguma coisa em cima disso, a gente acaba estragando, atrapalhando, falando demais. Mas a gente precisa destacar alguns detalhes desse texto, que à luz do que eu acabei de dizer, do movimento ateísta, da crítica à religião, da crítica à fé, a qual nós estaremos cada vez mais confrontados, e que é preciso que nós nos preparemos para isso. Não basta a derrocada moral em que o mundo está vivendo, e por que não dizer o Brasil,
e o Rio de Janeiro e São Paulo, com toda esta mudança de hábitos, valores e preceitos, agora chega ao nosso país também um movimento ateísta que vai colocar em xeque a sua fé, que vai encostar você contra a parede e vai dizer: vale a pena você dizer que crê naquilo que você diz crer? O apóstolo Paulo vai dizer que o grande problema está nas definições. O grande problema está nos conceitos que temos equivocados, que muitas vezes herdamos e nunca questionamos, e dizemos: aprendemos assim, sempre foi assim, e a gente acaba que não aprofunda e não cumpre aquilo que o apóstolo Pedro disse na sua primeira carta: preparem-se para responder a qualquer um que perguntar qual é a razão da fé e esperança que vocês têm. E mais do que nunca, chega um tempo em que, aos olhos vistos, à luz do dia, e entrando nas nossas casas por diversos meios de comunicação, a minha e a sua fé está sendo confrontada. A nossa razão, a nossa inteligência está sendo questionada. Quando chega um movimento que diz: a fé é irracional, a fé é inútil, a fé é imbecil. Os nossos jovens ouvem isso nas faculdades todos os dias. E nós precisamos corrigir primeiro o que não é religião. Primeiramente, precisamos resgatar de uma vez por todas um conceito amplo, geral e restrito. Religião não tem nada a ver com rituais e liturgia. Se uma religião ela é essencialmente litúrgica ou ritualista, ela já perdeu a sua essência. Porque a verdadeira religião, ou seja, a expressão genuína de uma fé saudável, ela é essencialmente relacional, que aperfeiçoa e aprofunda o meu relacionamento com Deus, Pai, e com os outros. Se a minha expressão de fé não aperfeiçoa, não me aprimora um relacionamento pessoal com o meu Deus, e se esse relacionamento pessoal com o meu Deus não aperfeiçoa o meu relacionamento interpessoal, tem alguma coisa de errado. E por esse texto que lemos, podemos destacar 3 correções de curso que o apóstolo Paulo faz. A primeira delas é que religião verdadeira não é proibitiva. Volte lá no versículo 16 até o 20, e nós vamos perceber que Paulo diz o seguinte: cuidado com aqueles que só sabem proibir. Muitos estão se julgando, e muitos se avaliam, muitos se aprovam ou aprovam-se mutuamente pela lista daquilo que fazemos ou não fazemos. E quanto mais não fazemos, quanto mais abstenções temos, mais santos nós somos. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu nunca fiz, nunca roubei, nunca matei, nunca... E aí, por isso, muita confusão em que muitos acham-se muito bons, dignos do céu, dignos da glória, dignos do favor de Deus, porque se acham muito bons. Aos olhos da moralidade, aos olhos da justiça humana, se acham perfeitamente viáveis e dignos, merecedores do favor divino. Porque a religião muitas vezes está baseada numa lista de proibições. Então, aqueles que cumprem muito bem esta lista de proibições, não falo, não faço, não bebo, não fumo, não vou, não fico, não digo, não cumpro ou cumpro as regras, como diz o apóstolo Paulo mesmo. Essas regras muitas vezes são frutos do entendimento do homem. Quem convive no contexto religioso há muito tempo sabe que essas regras mudaram com o passar dos anos. Houve um tempo em que calça comprida para a mulher era proibido. Cabelo comprido para os homens era do diabo. Barba para os homens era pecado. Uma religião que se baseia em preceitos de podes e não podes está distante da verdadeira religião. E depois nós vamos dizer por quê. E muitas religiões acabam inculcando na cabeça dos seus seguidores
um determinado patamar de avanço, de progresso, de aceitação, ou até de graduação. Então, quanto mais não podes eu cumpro, mais elevado eu sou e mais eu subo na categoria. Não é a verdadeira religião, não é o melhor grupo social, não é a melhor entidade, pública ou secreta, não é a melhor sociedade, aberta ou escura, a portas fechadas, aquela que estabelece para os seus seguidores graus e degraus. Porque, como eu gosto sempre de lembrar, diante da cruz de Cristo, o piso está nivelado. Mas é justamente quando os preceitos humanos, como diz o apóstolo Paulo, os preceitos humanos estabelecem regras, estabelecem manuais de procedimento, estabelecem leis que determinam o que pode e o que não pode, nós perdemos o valor e a essência do que é a verdadeira religião. Quantos hoje, talvez essa juventude não conheça, mas acreditem, quando eu nasci em 71, muitos eram excluídos porque jogavam futebol. E muitos hoje estão fora da igreja porque assistiam televisão, porque iam a cinema, porque foram ao teatro. E aí o que acontecia? Os mais antigos podem provar isso e dar testemunho. Iam escondidos. Porque o problema não era ir ou deixar de ir, era alguém não ver. Se ninguém viu, se o pastor não viu, tinha muito isso no passado. O pastor não pode saber. Se o pastor não viu, não tem problema. Então olha o conceito de religião. Deus não tem nada a ver com isso. Porque não é Deus, é o pastor. Ou muitas vezes o pastor é Deus para alguns. Um absurdo pensar dessa maneira. Mas Paulo diz, onde vocês estão com a cabeça? Paulo tinha em mente um contexto muito diferente do nosso. Paulo estava combatendo diretamente um movimento chamado gnosticismo. É o asceticismo gnóstico, ou seja, pessoas que não acreditavam em nada. Então, nada era bom, nada era viável, e principalmente no que tange a espiritualidade, nada era real. Mas principalmente eles achavam que a matéria era essencialmente má, o corpo era ruim, a carne era pecaminosa, era digna de morte. Aí tinha dois problemas. Já que a carne é ruim, então eu vou saciá-la totalmente, vou me entregar a todo tipo de prazer. E aí então, para combater isso, íamos para outro extremo. Não pode, não pode e não pode. Por outro lado, outros querendo ir ao outro extremo da santificação, já que a carne é impura, ela é digna de morte e ela perecerá, então não vou cuidar dela, eu não me alimento, não como, deixa que a morte leve a carne para que meu espírito esteja nos céus. Todo exagero é perigoso, todo extremo é destruidor. E Paulo estava condenando veementemente a prática de uma religião proibitiva, porque a consequência disso é a segunda crítica. A primeira, Paulo fala, a religião verdadeira não proíbe ninguém de nada. Segunda característica de uma religião falsa, ela não pode, ela vive de aparência. É o que nós lemos no texto. Muitos fazem com que isso sejam sombras daquilo que realmente é, ou seja, falsidade. E muitas vezes o cristianismo, muitas vezes tangenciou muito, algumas vezes até avançou, transgrediu os limites e foi habitar nesta área da aparência falsa, da fachada, da máscara. Porque a falsa religião está preocupada com o que os outros veem. Então, eu vou ser santo para os outros verem. Eu vou me ufanar do meu currículo. Eu sou neto, sou sobrinho, sou crente desde não sei quando. E aí, porque eu sou crente desde não sei quando, eu sou melhor do que você, eu sei mais do que você. Eu conheço a Deus muito melhor do que você. E olha, nesses meus 41 anos de vida e quase 18 de ministério, eu já vi muita gente de pouco tempo saber e viver muito melhor do que gente velha. Melhor do que eu, muito mais fé do que eu, muito mais coragem do que eu,
muito mais esperança do que eu, muito mais vida com Deus do que eu. E eu tenho que ter a dignidade, no mínimo, para reconhecer isso. Que tempo de religião não diz nada diante de Deus. Mas Paulo fala isso. Paulo diz no texto que lemos de Colossenses: vocês estão preocupados com o que os outros veem. Essas regras parecem ser sábias. Essas regras parecem que são ensinamentos bons. Essas regras parecem. Então, muitos parecem que são e não são. É claro que a gente não vai viver na caça às bruxas, querendo separar agora o joio do trigo. Porque quem vai separar, como diz a parábola, é o Senhor da seara. Deixa ele no final do dia, ele vai, no final de todos os tempos, ele vai saber quem era joio e quem era trigo. Mas é um alerta para que saibamos que muitos de nós estamos preocupados mais em viver de aparência, viver de fachada, uma religiosidade para inglês ver, e Deus não tem nada a ver com isso. O exemplo que eu citei há pouco vale novamente para esse problema. Por exemplo, casais de namorados que praticam sexo antes do casamento, se não engravidar não tem problema. Por quê? Porque a religião não vai saber. Então, todo cuidado. Aí, infelizmente, eu tenho que abrir o verbo com você para dizer isso. Eu sei de pais e mães que dão camisinha anticoncepcional para os seus filhos. Porque eu não quero levar nenhum susto. Um bando de hipócrita. Porque não estamos preocupados com o que Deus está vendo. Estamos preocupados com o que os outros estão vendo. Isso não é religião que agrada a Deus. Essa não é verdadeira religião. Quando eu faço o que eu quero fazer às escondidas, isto é viver de fachada. Isto é viver de aparência. Isto não é religião. Tornamos-nos então talvez uma associação, talvez um clube, uma sociedade que não é secreta, é aberta, pública, mas que não tem nada a ver com Deus. E a terceira crítica que Paulo faz, o alerta que Paulo faz, é que a falsa religião, ela expressa uma humildade também que é falsa. E eu já vi muita gente, até conheço alguns, que posam de humildes. Eu pastoreei uma das duas igrejas que eu pastoreei, antes de estar aqui com os irmãos. Numa delas, havia um irmão muito amável, mas totalmente arrogante. Ele morava na favela. E ele se dirigia aos outros vizinhos como paupérrimos. Porque os paupérrimos, a igreja precisa ajudar os paupérrimos. E um dia eu falei com ele: meu irmão, não fale assim dos seus vizinhos. Não, pastor, é porque eles são paupérrimos. Eu falei: mas o irmão precisa reconhecê-los no mesmo patamar. Como é que diz a Bíblia? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Mas eles não são, pastor. Para quem não conhecia, achava que ele era um homem muito humilde. Mas quando convivíamos com ele, percebemos uma arrogância, um orgulho, que fazia-o achar que ele era, por ser crente, melhor que os outros. E até a atitude misericordiosa dele era fruto da sua vaidade. Porque ele queria, por exemplo, levar uma cesta de alimento para o seu vizinho, achando-se melhor do que eles, porque eu posso ajudar, então eu não preciso da ajuda como você precisa. Percebe o risco que nós corremos, até mesmo quando praticamos a misericórdia? De nós nos colocarmos num patamar de superioridade. Então, eu dou porque eu não preciso receber. E fazemos como aquele religioso da parábola de Jesus, que vai diante do altar para dizer:
obrigado, Senhor, porque eu não sou pecador, como aquele publicano que ficou lá atrás. E o publicano bate no peito dizendo: Senhor, misericórdia, porque eu vou morrer. E Jesus então pergunta para os seus discípulos: qual dos dois vocês acham que encontrou a justiça de Deus? O religioso, que bateu no peito, orgulhoso da sua história, do seu currículo, das suas práticas? Ou aquele pobre pecador que não tinha nem coragem de avançar no santuário e se aproximar da arca, do altar do Senhor? É claro que a resposta é óbvia, porque Deus quebra os orgulhosos. O grande problema é que muitas vezes a religião leva-nos a uma atitude proibitiva, de regras, de podes e não podes, que escalona o corpo, e que nós então começamos a olhar uns para os outros, julgarmos-nos mutuamente, dizendo: eu sou melhor porque eu não faço isso e você faz. Eu sou melhor porque eu tenho mais história para contar do que você. Deus tem mais favor para comigo. Olha a minha vida. Olha quantas bênçãos Deus me deu. E batemos então no peito, ufanando-nos daquilo que alcançamos pela misericórdia de Deus. O que então o apóstolo Paulo vai dizer que é a verdadeira religião? Eu quero voltar ao capítulo 3, por favor, equipe de multimídia, versos 1 a 4, porque agora Paulo então, por isso não se preocupe com os versículos. Paulo escreveu direto e agora ele vai dizer então: portanto, olha, portanto, é a resposta, é a variada, é a variante, é o que há de melhor agora. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha só como é que Paulo é até irônico, eu percebo uma certa ironia aqui. Já que vocês ressuscitaram, ou seja, já que vocês dizem que conhecem a verdade, então vamos ver como é que se vive a verdade. Procurem as coisas que são do alto. A verdadeira religião não se mistura com os valores deste mundo. É a primeira característica. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. A verdadeira religião não se mistura com os padrões deste mundo. Muitas vezes o que para o mundo é certo, para nós será errado. E muitas vezes para o que o mundo diz ser errado, nós diremos: não, isto é o certo, este é o bom. Em alguns poucos momentos a gente até vai concordar com alguns valores, porque o preceito moral é universal. E eu creio que Deus colocou em todo ser humano um discernimento entre o que é certo e errado. O pecado é que nos levou a transgredir, sempre tendenciar para o lado mal. Mas Paulo diz: se nós ressuscitamos com Cristo, procurem as coisas que são do alto, porque no nível dos olhos vocês não encontrarão nada que lhes seja útil. Mas o que acontece? Como é que nós andamos? Olhando para o chão. Quando muito olhamos na nossa mesma direção. Portanto, porém, Paulo diz: querem viver a verdadeira religião? Não se misturem com as doutrinas do mundo. Olhem sempre para Cristo. Ele está sentado à direita de Deus. A verdadeira religião lança os nossos olhos para os céus, com esperança e expectativa do que está por vir. O nosso padrão é mais elevado. O padrão da glória, o padrão do sucesso, o padrão da alegria, o padrão da felicidade é outro. Muitas vezes no gabinete pastoral a gente percebe que o maior problema que enfrentamos é porque a humanidade não aprendeu o que é felicidade. Muitas vezes encontramos pessoas, atendemos nos consultórios de psicologia, no gabinete pastoral, nas conversas de mesa, de encontros familiares, percebemos que nós temos um padrão de felicidade desvirtuado. Se não temos o que queremos, somos infelizes. Se não recebemos o que queríamos, fomos traídos. Se não acumulamos tudo o que sonhávamos e ansiávamos, não somos alegres.
Se perdemos os nossos tesouros desta terra, somos os mais lamentáveis de todos. E muitas vezes eu pergunto para algumas pessoas que vão ao gabinete pedindo alguma ajuda e digo: o que é ser feliz para você? Porque o padrão de Cristo é bem diferente do padrão do mundo. Enquanto o mundo diz que a felicidade é ter o seu cartão de crédito, um limite muito grande, é ter a casa dos seus sonhos, o emprego dos seus sonhos, o príncipe encantado, a princesa de Buckingham ao seu lado, saúde perfeita, filhos perfeitos, inteligentes, a bolsa de estudos, e sempre vamos sempre perceber que o padrão de bênção está atrelado ao ter. E Jesus veio nos ensinar a perder. Jesus veio nos ensinar a morrer. Jesus veio nos ensinar a sofrer. Jesus veio nos ensinar a ser humilhado. Jesus veio nos ensinar a sermos perseguidos. Portanto, o ajuste do senso de felicidade determina a nossa verdadeira religião. Nossos olhos precisam estar no alto. Mais adiante, Paulo vai continuar, versículo 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Versículo 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Eu percebo que Paulo está dizendo que a verdadeira religião faz do homem uma nova criatura. Traz ao homem o verdadeiro aperfeiçoamento. Traz ao homem o verdadeiro progresso. Torna-nos melhores. O meu grande problema, por exemplo, com a doutrina da reencarnação, nós já falamos sobre isso no ano passado, preguei 2 mensagens sobre o cristianismo e o espiritismo, está lá no nosso site, procure lá, veja nos arquivos antigos. E o meu grande problema com a doutrina da reencarnação é que a base dela é o seguinte: você reencarna para melhorar. A fábrica deve estar com defeito. Porque os milênios de vida que a humanidade já existe, já era tempo da reencarnação ter dado certo. Mas o mundo está cada vez pior. Então tem alguma coisa de errado. A lógica furou. E se arvora de ser a ciência da fé, ou a fé da ciência, a fé racional. Mas é tão simples pensar dessa maneira. Como Cristo é simples. Acho que se Jesus debatesse hoje com um espírita, diria assim: mas é mesmo? É para melhorar? Não era para estar melhor? Está cada vez pior. Não, acho que isso não funciona não. Não é reencarnação, meu querido, é ressurreição. A resposta que nós precisamos é crer na ressurreição. Porque reencarnação, se existiu algum dia, não deu certo. O que é verdade é ressurreição. E ressurreição pressupõe glória, aperfeiçoamento, a cada dia melhores do que antes, do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. A verdadeira religião é que promove em nós melhora de vida. E melhora de vida não significa em momento algum crer que você terá toda a riqueza do mundo. Então eu vou jogar na loteria e vou ganhar lá o prêmio de 170 milhões de dólares, porque a glória de Deus está reservada para mim. Não é esse aperfeiçoamento. É o aperfeiçoamento da alma, do coração, da mente, de tornarmos-nos melhores, de elevar os nossos padrões de justiça, de abnegação, de altruísmo e da liberdade. E muito mais do que fazermos parte de uma religião que diga não pode, fazermos parte do corpo que diz não quero, não preciso, sou livre em Jesus. Não somos escravos, não somos dependentes, não fazemos porque os outros fazem, não vamos porque os outros vão, e muito menos não deixamos de ir porque alguém nos impediu de ir.
fazemos o que fazemos, somos o que somos, porque somos servos de Cristo, que nos chamou para a liberdade. A verdadeira religião não é aquela que proíbe, mas é aquela que põe no ser humano o senso de justiça, de glória, de moral. E nós dizemos, não preciso disso. Não preciso da droga, não preciso do álcool, não preciso da riqueza, não preciso do primeiro lugar, eu não preciso da vaidade, eu não preciso do degrau de primeiro lugar. Não. Porque na corrida da vida, Deus não está preocupado com os que chegam primeiro. Deus está preocupado com os que chegam. Deus não tem pódio no céu. Deus tem prêmios para todos. A coroa da vida a todos os que forem fiéis até o fim. E por último, a verdadeira religião é que nos dá forças para enfrentar as contradições deste tempo. Amados, a verdadeira fé não é aquela que te torna ousado, mas a verdadeira fé é aquela que te torna firme. A ousadia pode levar você a alguns acidentes pessoais, porque a ousadia leva-nos a exceder aos limites da prudência. A ousadia leva você a expor-se aos riscos, de machucar-se sem necessidade, de pular de uma altura que você não pode, de andar numa velocidade que não é segura. A ousadia coloca você na boca do leão. A verdadeira fé te põe longe da jaula. Porque a verdadeira fé é aquela que te coloca firme como a palmeira, que não cede aos fortes vendavais, mas que permanece firme onde foi plantada. Esta é a verdadeira religião, que não nos torna super-homens ou super-mulheres ou super-crentes, mas é aquela que nos dá a coragem para crer que Deus é bom, haja o que houver. Seja quão ruim, tão ruim quanto seja o diagnóstico, tão grave quanto for a crise, tão fundo quanto seja o buraco, tão escura quanto seja a noite, tão sombria quanto seja a tempestade, a nossa fé nos mantém firmes para dar glórias ao Senhor, porque a verdadeira fé é aquela que nos prepara para enfrentar e vencer toda a tribulação. Portanto, queridos, em busca da verdadeira religião, não procuramos um sistema humano que nos faça diferentes, superiores. Não estamos preocupados com a aparência desta religião. Não estamos preocupados com uma falsa humildade. Ao contrário, nosso relacionamento com Deus nos faz olhar para o alto e querer estar ao lado de Cristo. A verdadeira religião é aquela que nos aperfeiçoa e nos transforma para nos fazer melhores amanhã do que fomos hoje. A verdadeira religião é aquela que nos prepara para enfrentar as contradições da vida. É esta religião que queremos expressar. É desta maneira que devemos viver, livres com Cristo. Feche seus olhos agora e nós vamos orar ao Senhor. E você vai colocar diante do Senhor o seu propósito de viver livre das regras, livre das proibições, livres das máscaras, livre da falsa humildade, livre dos ensinamentos humanos que nos prendem, que nos sufocam, para vivermos a alegria e a grandeza da ressurreição em Jesus, que nos torna melhores do que temos sido até aqui, que nos faz olhar para o alto e querer estar ao lado de Cristo, e que nos faz enfrentar as contradições desta existência com firmeza, com esperança, com alegria.
Esta é a verdadeira religião. Verdadeira religião que nos faz olhar para a eternidade com expectativa. A verdadeira religião que nos torna homens e mulheres melhores a cada dia. A verdadeira religião que nos torna firmes diante de toda aprovação, de toda luta, de todo medo. A fé em Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, cumpra em nós, Senhor, o Teu propósito, e que o Teu Espírito Santo nos leve, nos conduza a vivermos a verdadeira religião, o verdadeiro relacionamento contigo, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos viver a realidade do poder da ressurreição, que nos faz olhar para a eternidade com expectativas e saber que é para lá que vamos, para vivermos ao lado do Teu Filho Jesus. Um relacionamento contigo que nos torna melhores a cada dia, que nos torna aperfeiçoados em nossos valores, em nossas escolhas, em nossos relacionamentos, que nos dá um elevado padrão de moralidade, de justiça, de misericórdia. A verdadeira religião que nos torna firmes em meio às tempestades desta vida, que nos mantém de pé quando todos estão caindo, que nos leva a glorificar o Teu nome, porque somos livres em Jesus. Pai, cumpra esta verdade em nossa vida, hoje e para sempre, em nome de Cristo que oramos. Amém. Vamos ficar de pé e louvar ao Senhor. Só o amor de Deus faz isso. O amor de Deus é a verdadeira expressão da fé, vivendo uns com os outros. Só o amor de Deus completa a nossa vida, muito mais do que preceitos religiosos. Relacionamento com Deus é viver o amor. Relacionamento com Deus é viver a esperança. Relacionamento com Deus é viver a alegria de uma vida livre. E é o que nós vamos cantar agora. Quero ser livre para adorar. Quero ser livre para falar. Quero ser livre para viver. Viver a glória de Deus. Só
Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a direção do Espírito Santo cumpra em nós toda esta verdade, tornando-nos livres de uma religiosidade proibitiva, de uma religiosidade falsa, de uma religiosidade vã, levando-nos, Senhor, a uma expressão genuína, de uma expectativa do céu, de um aperfeiçoamento constante e, acima de tudo, Pai, de força para enfrentar as adversidades desta vida. Que esta nossa experiência contigo seja viva e real a cada dia, aqui onde nos reunimos e por onde quer que andarmos, agora e até quando tudo terminar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus conceda a você uma semana de bênçãos, de vitórias e aprendizados no Senhor. Alguém que já